Eu estou usando a versão NVI e eu quero falar um pouquinho e fazer algumas aplicações à nossa vida dentro desse momento que nós estamos vivendo. Esdras, eu vou começar lendo 3 ou 4 versículos do primeiro capítulo e depois nós vamos ao capítulo 4, para os irmãos poderem compreender a história. Está escrito: no primeiro ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo o sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata e ouro e bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Muito bem, agora nós vamos ao capítulo 4, vamos deixar aberto no capítulo 4, onde nós vamos trabalhar exatamente o assunto que eu quero tratar com os irmãos. Irmãos, a gente precisa compreender uma coisa, e eu quero falar isso bem devagarzinho para que você entenda. Eu quero que você pense junto comigo. Levanta a mão aqui para mim. Levanta a mão aqui para mim. Quem, sem neura, consegue se lembrar durante o dia que existe uma força espiritual iníqua chamada diabo e chamada demônios, e que querem fazer você desistir de Cristo? Quantos se lembram disso aí? Pensa. Levanta a mão para mim, pessoal. Uma boa parte, que ótimo. Então, irmãos, é nesses termos que eu quero falar com você hoje e mostrar para você algumas situações onde o diabo, ele, muitas vezes, ele quer nos parar, como é o caso aqui. Veja que Ciro, ele deu uma ordem para que o templo de Deus fosse reconstruído. O que tinha acontecido? Fundo histórico. Eles estiveram no cativeiro, em servidão à Babilônia, tanto eles quanto as cidades em volta, durante 70 anos. Um castigo que Deus deu para eles, para que eles pudessem parar de ser idólatras. Só que Deus falou através do profeta Jeremias, e terminando 70 anos, ele iria novamente suscitar alguém para reconstruir o templo. E é exatamente neste momento que a gente está vivendo agora. Então viajem junto comigo para o momento da reconstrução. Nós temos pelo menos 2 profetas importantíssimos no tempo da reconstrução, que são Ageu e Zacarias. Nós temos Zorobabel, nós temos Esdras, nós temos Neemias. E o livro de Esdras, ele nos dá uma visão de como Satanás, ele tenta parar você na sua relação com Jesus. Olha, eu disse relação com Jesus, eu não disse relação com a religião. Tudo bem? Porque tem irmão que confunde relação com Jesus com relação com a religião. Esse é um tema que eu sempre trabalho. Então, eles têm alguns inimigos. Existem inimigos
do povo de Deus ali. E eles não querem que a reconstrução aconteça. Então imagine se vocês estivessem lá, junto comigo, e nós chegamos e o templo está destruído, foi completamente destruído. A arca da aliança sumiu, ninguém sabia onde estava, o templo estava em ruína. Para pensar comigo, irmão. Você já parou para pensar nisso? Olha, Deus falou que é para a gente reconstruir. E aí a gente chegou, imagina aqui esse prédio. Chegamos, o prédio está no chão. E agora, como é que faz? Deus falou assim, ó, vamos reconstruir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos reconstruir. Vamos reconstruir porque serve a um propósito. E aí, irmãos, qual é a nossa atitude na reconstrução? É isso que eu quero que vocês compreendam e entendam a nossa situação em relação ao que ocorreu com eles. Os inimigos de Israel não querem que eles reconstruam. Eles não querem. Eles dizem que é besteira reconstruir aquele templo. Vai ser destruído de novo. Para que isso? Eles dizem que é besteira, que não precisa, de alguma forma, reconstruí-lo somente pelo povo judeu, porque o povo judeu tinha disso também. Você quer ver? Dá uma olhadinha comigo aí no capítulo 4 agora, versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jeshua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Aí você acha estranho, não é? Porque você fala assim, por que eles estavam rejeitando a ajuda? Esse pessoal, vejam que cita duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, só que tinha mais 10 que haviam se tornado os samaritanos, haviam se misturado, e esse pessoal não tinha interesse em reconstruir o templo de Deus. Na verdade, o que eles queriam era zombar de Israel. Já passou por uma situação, isso em empresa acontece demais. Eu, quando era ferramenteiro, normalmente você trabalhava em dupla. E aí, tinha aquele cidadão que ele está sempre a fim de puxar o seu tapete. Então o serviço está andando e ele não deixa andar, de jeito nenhum. Ele não deixa o serviço andar. O objetivo dele não é te ajudar, é te atrapalhar. E era o caso desses samaritanos que estavam ali envolvidos. Eles não estavam com o intuito de ajudar, eles estavam com o intuito de atrapalhar. Às vezes, irmãos, você ouve palavras, às vezes você vê atitudes que não são para a sua ajuda, são para atrapalhar. E eu já ensinei para vocês que o diabo, ele é mestre no engano. Às vezes você está caminhando por um lado, principalmente nessas questões de religião, você está achando que você está servindo a Deus. Você está completamente enganado. Você está completamente enganado.
Por quê? Satanás, ele quer atrapalhar o seu relacionamento com Jesus. E quanto mais distrações ele colocar na sua vida, mais fácil é para você ir deixando seu relacionamento com Deus de lado. Aí você fala assim: tudo bem, pastor, mas você já nos ensinou que a gente não perde salvação. Sim, claro, não perde mesmo. Mas e os problemas que você vai ter no seu caminhar daqui até Jesus voltar? Como é que vai ficar? Como é que vai fazer? Então ele faz de tudo para te atrapalhar. Lembre-se do que ele fez com Jó. Jó estava caminhando, estava tudo bem na vida do Jó. Tudo bem. Até que ele sobreveio uma desgraça na vida para atrapalhar o caminhar de Jó. E a mesma coisa, irmãos, acontece. Satanás, ele quer atrapalhar a sua intimidade com Deus. Ele odeia o povo de Deus. Você quer ver a maior raiva do diabo? Ele olha para nós, que somos mortais, somos pecadores, e nós estamos salvos. Ele foi criado no céu, morou com Deus incontáveis milhões de anos, foi expulso do céu, e agora sabe que vai ficar preso no lago de fogo eternamente. Essa é a maior bronca de Satanás. Então ele tenta atrapalhar a sua intimidade com Deus de todas as maneiras. Mas nós precisamos estar atentos, irmãos, às distrações. Satanás, ele quer parar a obra de Deus de todas as maneiras, de toda forma. E nós temos sentido isso aqui na pele. Temos sentido aqui. Os irmãos não imaginam como a gente precisa trabalhar com cuidado para que a gente não seja completamente atrapalhado. O inimigo, ele pode te oferecer ajuda. Quem está entendendo esse primeiro ponto? Ele pode te oferecer ajuda, mas não é ajuda não. Não caia. É distração para você não continuar na sua intimidade com Deus. E eu disse que intimidade com Deus não tem nada a ver com religião. Sabe qual é o maior momento de intimidade com Deus? A Bíblia diz: entrando no teu quarto, ora ao teu Pai que está no céu, e o teu Pai que está no céu te pagará de volta. O diabo quer tirar o seu tempo, meu irmão, para você não ter tempo de orar. Ele coloca tudo que é pensamento legal na sua cabeça. Você deve pensar, com esse cara é louco que está falando. Mas todos os pensamentos são legais. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Ó, tem aqui os irmãos de Valinhos. É facinho para os irmãos virem aqui a cada 15 dias? É facinho, varão? É facinho, varão? É facinho, irmão? Não já parou e pensou assim: puxa vida, mas hoje o dia não está muito convidativo. Por que eu tenho que ir lá? Já pensou, pessoal? Todos nós. Eu moro aqui do lado, irmão. Tem dia que eu acordo e falo: oh, Jesus da minha vida. Fala assim: Senhor, me dá uma palavra para o teu povo hoje. Porque eu não preparo nada, irmão. Eu não preparo nada. Que vem aqui, vem pelo Espírito Santo de Deus. Eu não preparo, eu não tenho malícia na pregação para atingir um ou outro. Nenhum. Eu falo para geral. Então o diabo, ele coloca. Eu acho que eu não estou muito legal, não. Estou meio com dor de cabeça. Deixa quieto esse negócio. São distrações interessantes. Para pensar, irmão.
Quem gosta de um zapzinho aí? Levanta a mão. Ninguém levanta porque todo mundo gosta. Fala para mim, irmão. Que dia que você estava no zap, você largou o zap e falou assim: deixa isso aqui, agora eu vou tirar 10 minutos para orar aqui no meu quarto. Fala para mim, quem já fez isso? Levante a mão. Ninguém, né? É as distrações, irmãos. Você está lá no Face, o pessoal gosta de Face, Instagram. Eu não tenho nada dessas porcarias aí. Mas não tem por opção, você quer ter problema seu. Aí você está lá no Face. Fofoca de Face é legal. Porque o cara pode estar lascado do jeito que for. Ele tira uma foto bonita assim, ó, e coloca lá no Face dizendo que está tudo bem na vida dele, tudo mentira. Aí ele coloca assim: curtindo momentos agradáveis. Mentira, tá lá, rapaz, cheio de problema, mas ele tem que tentar mostrar para vocês que está tudo bem. Aí vem lá oh, que legal, que joia. Aí você vai indo naquilo ali. Que dia que você parou o Face e falou: ó, sabe uma coisa? Quero nem saber da vida desse cidadão. Eu vou parar isso aqui, eu vou entrar no meu quarto agora e vou orar. Eu vou lá ter intimidade com Deus agora. Que dia que foi isso? Quem fez isso? Vocês não entendem? Irmão, intimidade com Deus vai além de você estar sentado num banco de igreja. Tem gente que adora banco de igreja, ama banco de igreja. Se pudesse pegar o banco, levava para casa. Mas ele não tem intimidade com Deus. Você quer ver o quanto vai ser? É que hoje em dia eu acho que nem existe mais uma diversão chamada cinema. Ainda tem isso aí? Então eu estou muito atrasado. Já faz mais, acho que já tem uns 20 anos. Irmão, quando você queria uma intimidadezinha com a namorada naquele tempo, você não ia para o cinema? Tem a música da mulher? No escurinho do cinema, quando drops de anis, longe de qualquer problema, né? Era assim. Você ia para lá, nem filme se assistia, irmão. Ou eu estou contando mentira aí? Porque tem um pessoal aí, acho que os mais novos, tudo bem, nunca vi numa tela de cinema. Mas e os da minha idade, que tem 30 como eu? Então, irmão, você não estava nem aí no filme. Você queria ficar lá, trocando umas ideias, tendo intimidade com a namorada, sozinho. Queria passear no parque com a namorada. Não é? Não é assim? Sim ou não? E por que a sua intimidade com Deus tem que ser no meio de todo mundo aqui agora? No meio de 10 mil pessoas na igreja. Por que a sua intimidade com Deus tem que ser só essa daqui, irmão? Quem entendeu o que eu estou falando? Irmão, intimidade com Deus é você e Deus. É aqui. Ensinei isso aí domingo passado na pregação que fiz. Para quem assistiu, se não assistiu, assistam. Uma pregação, acho que das melhores. Sabe, é você sentar com Deus e falar: Senhor, a casa caiu do meu lado. Caiu, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Não é isso, irmão. É você jogar a toalha. É você se sentir impotente diante das ajudas humanas e dizer assim: Senhor, caiu a casa, eu não sei o que vou fazer. E parar ali com Deus, ué. Como que vai ser? Ele sabe. Mas se você não fizer, esqueça que você não terá intimidade com Deus. Quem entendeu o primeiro ponto? Amém. Satanás quer atrapalhar a sua intimidade com Deus. Esse é o primeiro ponto. E às vezes te oferecendo distrações
que parecem que são muito legais. Então coloque isso na cabeça. Ah, mas isso daqui é muito bom, isso aqui é super interessante. Tá, mas entre isso e o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da Bíblia, como é que está a coisa? Fora aqueles crentes, né? Que falam assim, que adianta eu ler a Bíblia também? Sou tão pecador. Que adianta eu orar? Sou tão pecador. O crente, que nenhum de vocês é desse tipo, mas o excomungado desse crente tem que entender que é por isso que ele precisa orar, é por isso que ele precisa ler Bíblia, é por isso que ele precisa ajoelhar. Nós estamos num tempo aí, irmão, que crente hoje não tem nem calo no joelho. Antigamente, as irmãs que eram crentes, que tinham que andar com a saia comprida, não, essas irmãs eram com o joelho tudo calejado. E tinha uma coisa, hein? Falasse com essa irmã assim, irmã, lá no ciclo de oração, coloca a minha causa para Jesus, para ver se Jesus não atendia. E atendia. Porque intimidade com Deus. Falar com Deus igual você fala comigo. Falar com Deus igual você fala com um amigo. Não aceite as distrações. Tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá, versículo 4 e 5 do livro de Esdras. Versículo 4 e 5. Os inimigos queriam distraí-los, e agora no 4 e 5 nós temos alguns pontos interessantes. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario. Uma outra coisa, irmãos, que Satanás ele vai tentar fazer na sua vida, é semear o desânimo. É semear o desânimo. E eu volto a dizer que estamos tratando de relacionamento com Deus. Semear o desânimo. Não é o desânimo de você vir ao prédio. Não. Desânimo de vir ao prédio ou deixar de vir, isso aí acontece com qualquer um, pode ocorrer. Mas ele quer semear o desânimo para você não ter a sua confiança em Deus em situações que parecem que são humanamente impossíveis. Tem situação, irmão, que a gente olha e fala, não dá, só por Deus. Então não tem, só por Deus. E se não sair do jeito que a gente quer, a gente fala, por que será que Deus não fez do jeito que eu queria? Então o desânimo no seu coração, diante de situações, às vezes Deus te dá um projeto, irmão, de vida, um projeto de melhoria. Chegam aí os desanimadores. Você está de brincadeira que você vai fazer isso, né, irmão? Irmão, eu conheço tanta gente que já fez isso, não deu certo. Não deu certo. Agora você é mais um. Quem já passou por isso? Um monte de gente, né? Irmão, eu sou teimoso. Eu quebro a cara, mas eu quebro tentando. Porque eu consulto o Senhor. Se der certo, meu irmão, glória a Deus. Se não der, glória a Deus do mesmo jeito. Como dizia um chefe que eu tinha, mais valem as lágrimas da derrota do que a vergonha de não se ter tentado. Tentei, não deu paciência. Tem fatores externos que também podem me afetar. Aí quando você pega do capítulo 6 até o 16,
capítulo 4, versículo 16 até o 16, você vai perceber uma coisa interessante. Esses mesmos inimigos, eles vão buscar ajuda do governo para parar o templo. Eles vão denunciar os judeus. Às vezes, irmão, você está empenhado na obra de Deus. Existem pessoas que se incomodam porque você está empenhado na obra de Deus. E eles vão buscar muitas vezes a justiça contra você. Às vezes vão abrir processo contra você, porque você está fazendo a obra de Deus. Você fala, por exemplo, como isso acontece? Acontece, irmãos. Acontece. E eles vão indo até que a reconstrução ela dá uma parada. Ela dá uma parada. E os judeus agora ficam todos preocupados. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha ainda mais à frente, um pouquinho agora, nos versículos 17 em diante. Olha junto comigo. O rei enviou-lhes a seguinte resposta ao comandante Reum, ao secretário Sisai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudação de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem da obra, para que a cidade não seja reconstruída, enquanto eu não mandar. Então, olha só que coisa interessante, irmãos. Os inimigos conseguiram convencer o rei a parar a obra. Tem horas na sua vida e na sua relação com Deus que você vai ficar meio perdido, porque as distrações serão tão grandes e você vai falar que você vai dar uma coisa, eu vou dar uma parada, eu vou dar uma parada. Aí eu fico me perguntando, irmão, parar com o quê? Parar com o quê? Vocês querem ver um exemplo? Você sabe que o mundo ele está dividido em duas classes, não tem três. O mundo está dividido em filhos de Deus e filhos do diabo. Só, não tem outra classe. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Ou foi gerado pelo Espírito Santo, ou foi gerado pela carne apenas. E quando eu digo filho do diabo, não é ofensivo, não. É porque quem não está em Cristo é filho de Adão, e o pai de Adão se tornou o diabo, pai adotivo de Adão. O mundo está dividido em essas duas classes. Eu faço uma pergunta para vocês. Se é cristão, posso ver um amém? Amém. Você já viu alguém lá do mundo dizendo assim: eu estou desistindo, não quero mais ser filho de Adão, não quero mais fazer as obras da carne, não quero mais. Já viram alguém fazer isso aí? Se ele não for convencido pelo Espírito Santo, irmãos, ele vai continuar a vida dele normal até morrer. E por que o crente fala, eu vou parar? Parar de quê? Parar com a intimidade com Jesus? Fazer igual um amigo meu, você quer morrer? Parar com o quê? Parar de ir para a igreja? Desde quando a igreja salva? Parar com o quê? Parar de ter relacionamento com Deus? Então, irmãos, guarde alguns pontos que eu quero tratar com você nesse capítulo 4 de Esdras. Entenda, eu estou tratando de relação pessoal com Deus. Está claro para os irmãos? Amém. Porque assim, irmão, eu estou daqui, deixa eu contar uma história para vocês. Eu estou daqui
E assim, ó, se põe no meu lugar. Eu estou daqui como se estivesse com uma mangueira na mão. E cada um de vocês tem um copo. Qual que é a probabilidade de eu encher o copo de vocês todos? 0. Mas qual é a probabilidade de cair um pouquinho de água em cada copo? 100. Sabe o que isso significa? Eu estou falando para esse grupo aqui. Tem gente que está absorvendo 100% do que eu estou falando. E tem gente que está caindo uma gotinha. Mas se essa gotinha que cair na sua cabeça fizer diferença hoje, já valeu a pena você ter escutado esse sermão. Mas tenta captar, tenta se concentrar, irmão. A fala está saindo daqui, tenta ficar pegando ela para você, vai ouvindo. Essa fala não é para o seu vizinho, não, essa fala é para você. Diga assim, essa fala é para mim. E é para mim também, irmãos, para nós. Então, primeiro ponto. Não aceite ajuda de quem parece lhe apoiar. Você não precisa de pessoas tóxicas na construção da sua vida. Você não precisa. E olha o que tem de gente tóxica, irmão. Principalmente quem anda aí pelos tais Facebooks, Instagram, Zap, Telegram, LinkedIn, Diabinho. Os caras não sabem isso. Não aceite. Uma outra coisa que nós estamos aprendendo: mantenha os opositores fora do seu projeto. Você sabe por que muita coisa que às vezes nós vamos fazer não dá certo, irmão? Porque a gente começa a falar para pessoas erradas. E pessoas erradas, elas não querem que você progrida. Então, se você fala assim, tive uma ideia, legal, vou ganhar dinheiro com essa ideia. Fala com um camarada que está lascado para você ver o que ele fala. Paz, pelo amor de Deus, você não vai ganhar nada, até o resto que você tem, você vai perder. É desse jeito que eles fazem, não é assim? Então nunca fale, irmão, da sua vida, dos seus projetos, para pessoas erradas. Tem gente errada. Identifique pessoas erradas nos seus projetos. Tem pessoas que precisam ficar longe das nossas ideias. Só vai atrapalhar. Só vai te atrapalhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está acompanhando pela Bíblia todo dia sabe disso. Eu não prego teologia da prosperidade e não prego confissão positiva. Porém, de acordo com a Bíblia, palavras têm poder, irmãos. Palavras têm poder. E é simples. Comece a andar com gente negativa o tempo inteiro para ver quem você se torna. Você vai ficar igual a Iana Hard, do desenho do Livro do Leão. Oh dia, oh vida, oh mês, oh azar, livre. Não, nós temos que andar com gente positiva, pensar com gente positiva, buscar apoio de gente positiva. Nós estamos aí na maior torcida pelo irmão Hélio, né, irmão Vali? Mas já pensou quantas pessoas negativas podiam falar: meu Deus, 80% não vai. Não é assim? Mas nós estamos falando 80% vai. E nós estamos falando, nós vamos orar. E nós estamos falando, se der pau no meio do processo, tem alguém que conhece a vida dele e está com a palma dele na vida, está com a palma da vida dele na mão. É assim que a gente tem que trabalhar, irmão. Então esquece, deixe gente negativa longe de você. Passa longe. Gente negativa é bom dia, boa tarde, tudo bem, está tudo legal, tudo ótimo.
aí você vai ver que sua vida começa a melhorar. Porque esse tipo de gente só semeia desânimo, conforme eu citei. E você sabe que às vezes, irmãos, nós somos ingênuos, e Jesus sabia disso. Ele falou: os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos do reino. Sabe por quê? Você tem um coração bom, você tem um coração de cristão, então você às vezes é ingênuo, você confia em todo mundo, e às vezes aquela oposição, ela vem tão bem disfarçada de apoio, que quando você se der conta, já acabou a história. Cuidado, pessoas tóxicas, organizações religiosas principalmente, que só olham para você como um cifrão, só olham para você como um cifrão. Essas mega igrejas grandes, eu dei risada um dia. O pastor fazia parte de pastor amigo meu, ele fazia parte de uma igreja que ele era o cameraman de um pastor muito famoso, que até hoje está na televisão. E ele era o cameraman. A igreja do cara tinha lá acho que umas 10 mil pessoas, e ele era o câmera. Onde o pastor ia, ele estava lá com a câmera. Até que um dia ele se chateou com o pastor, não sei porquê, e resolveu sair da igreja. Saiu da igreja. Aí ele estava no prédio onde ele ia numa consulta, e ele encontrou o pastor lá. O pastor olhou para ele e falou assim: eu tenho uma leve impressão que eu te conheço, rapaz. O cara era o cameraman dele, e ele nem sabia quem era o cara. Vocês veem como é que são as coisas. Mas se aquele camarada deixasse de dar o dízimo, aí ele é encontrado. Eu não sei se vocês viram o sermão da semana passada inteira, que eu reeditei e coloquei um trecho lá de uma igreja que identifica o dizimista através da letra e do número. Alguém chegou a ver isso aí? Não? Assistam o sermão da semana passada depois. Você vai lá, você pega o envelope, tem um espaço lá, você coloca seu nome. Então a Luana, como é que a tesouraria vai saber que a Luana deu dinheiro? A Luana coloca lá L, número, pela fila da cadeira, número 10. Opa, então a irmã Luana, boa dizimista. Essa irmã aqui é nota 10. Vocês estão entendendo? Só que na hora que a irmã bater no gabinete pastoral, eu não sei exatamente o que. Pede para a irmã marcar a hora, pede para a irmã marcar a hora. É visto como um número. Então, irmão, não seja ingênuo. Relação com Deus não tem nada a ver com essa parafernália aí. Outra coisa, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então Deus não tem nada a ver com as más obras que ocorrem na nossa vida. Mas tem uma coisa, ele também não está, o diabo não está nem um pouco feliz com o seu crescimento. Quanto mais você vai crescendo em Cristo, o diabo vai ficando mais preocupado. Sabe por quê? Porque se você crescer em Cristo, você é uma boa influência para quem está perto de você. Seja para marido, seja para mulher, seja para amigo, seja onde for. E ele sabe que se você for essa boa influência, ele não consegue mais atingir aquela pessoa. Então, não se preocupe. Às vezes, conforme eu citei, nós temos pessoas que são tóxicas, completamente. E o nosso dever, conforme diz a Bíblia, é crescer em Cristo para resistir ao dia mau. Irmão, o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar. Vai chegar para mim, vai chegar para você.
E se você não tiver base, se você não tiver raiz em Cristo, irmão, vou te dizer, o baque é pior. O baque é pior. Estava conversando com a irmã Conceição e o esposo dela. Ela pertenceu à minha seita preferida durante quantos anos, irmã? Quase 30 anos ela foi da minha seita preferida. E aí o que acontece? As filhas dela ainda são. A irmã está firme em Cristo. Mas sabe qual é a maneira que as filhas usam para tentar desanimar ela? Dentro de casa? Passa por ela e vira a cara. É mole com a mãe e com o pai que fez, não é, irmão? É mole. Diabo, irmão, ele vai tentar te desanimar de todo jeito. Quanto mais você cresce em Cristo, mais o diabo dá um jeito. E jeitos que parecem justificáveis. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Acima de tudo, tomai o grande escudo da fé. Escudo, irmão, sabe para quê? Para te proteger do que vem de fora. Se Cristo está dentro de você, e você pega o grande escudo da fé, aquilo que o inimigo está lançando vai ser rebatido. Agora, se você não tem o grande escudo da fé, você desmorona, você morre. E ainda, se alguém te aconselha, você diz: isso é porque não é com você. O que foi que habilitou o apóstolo Paulo a dizer: eis que eu estou sendo derramado como oferta de bebida, doravante está garantido para mim a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos os que o amam. O que é que habilitou Paulo a falar isso? Diante de um maluco como Nero, que estava para cortar a cabeça dele. Era o que ele tinha dentro, irmãos. E isso que nós temos dentro só é possível com relacionamento com Deus. E as dificuldades, elas vão vir de fora. Mas se você tiver o escudo da fé, você vai perceber como é muito mais fácil para você suportar. Outra coisa, nunca pense que o negócio vai ser muito facinho. As pipas só sobem contra o vento. Sem vento, pipa não sobe. Mas se tiver aquele vento legal, aí ela sobe. Contra o vento. A nossa vida, ela tem que andar em Cristo contra as oposições. Oposição tem que nos fazer crescer, não nos derrubar. Posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa, irmãos, vocês viram que os opositores mandaram carta para o rei: ó, para essa obra aí não dá. O diabo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai usar pessoas que vão falar coisas negativas a seu respeito, vão levantar calúnia, vão tentar manchar a sua imagem. Vão tentar manchar a sua imagem. Vão tentar contar mentiras para enfraquecer a sua reputação. E aliás, eu que o saiba disso. E a nossa irmã secretária Rosânia, que acompanha os e-mails de alguns opositores da nossa obra. Tentam manchar a reputação, tentam enfraquecer. Então, quando você vê o que está acontecendo com você, irmão, você tem a sua consciência tranquila em relação ao assunto? Fique em paz. Escudo da fé. O que vem de fora não me atinge, porque o que está dentro de mim é mais forte do que as situações externas. Como seres humanos, e conforme eu disse, nos relacionamentos, nós vamos ter pessoas invejosas. Pessoa invejosa. Vai ter pessoa que vai levantar falso testemunho contra você.
Mas como é que você resiste a tudo isso? Ah, eu vou parar. Ai, meu Deus. Desse jeito não dá, é muito para mim. Estou sentindo um peso muito grande. Eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo, irmão. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu queria que Deus é bom demais. Deus não é igual eu. Graças a Deus. E não é igual a você. Porque você já parou para pensar? Esse cidadão está dando um tempo para quê? Para o relacionamento dele com Deus. Já pensou se Deus resolvesse dar um tempinho para ele? Eu vou dar um tempo para esse irmão aí. Vamos deixar ele sem ar aí uns 40 segundos. Vamos dar um tempo para esse irmão. Queria pensar nisso. Vamos dar um tempo para esse irmão aí. Anjo, tira o ar só daquele irmão lá. Vamos dar um tempo para ele. Irmãos, tem que acordar, irmão. Relacionamento com Deus não tem tempo, nós estamos em guerra. A guerra é espiritual. Eu já falei. A Bíblia diz que o diabo com a sua cauda arrastou um terço dos anjos. Então tem demônio a dar com pau aí nesse mundo velho de guerra. Mas graças a Deus, nós temos a maioria a nosso favor. Então quando você pensa em desânimo, em dar tempo, você está dando brecha para o inimigo. É isso que você está fazendo. Às vezes, nós não crescemos a ponto de entender que Deus permite as provações nas nossas vidas. Provações todas essas que eu estou citando para vocês. Às vezes a gente não cresceu nesse ponto ainda, nesse nível. Só que Tiago diz, quando você dá Tiago capítulo 1, versículo 2. Quando você for testado, não fique dizendo, estou sendo testado por Deus, porque por coisas más Deus não vai provar ninguém, não pode ser provado. Mas quando a provação estiver sobre você, em outras palavras, fique feliz, porque você vai ser provado e você vai sair muito mais reforçado da provação. Quando a provação chega, irmão, é assim: chegou o momento, vou ter que enfrentar esse negócio aqui agora. É assim. Não adianta ficar com cretinice de crente. Ah, por que Deus está deixando isso aqui acontecer comigo? É simples. É simples, eu dou a resposta para você. Deus está deixando acontecer com você para você ficar melhor, para você crescer mais, para você ajudar mais alguém, para você ser bênção na vida do outro. Deus está deixando acontecer, não é porque Deus não gosta de você. Deus está deixando acontecer porque você é ser humano, você está debaixo da futilidade, mas Ele diz assim: eu estou junto. Essa é a palavra de Deus. Estamos juntos. Está doendo? Estamos juntos. Não vou tirar essa dor, porque essa dor vai te ajudar a crescer. Eu conheço um homem, eu não sei se a parte do corpo ou no próprio corpo, também não sei, mas eu sei que ele foi elevado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que são difíceis de contar. Isso é Paulo falando. Aí depois ele diz assim: e aí, tem um espinho na minha carne, eu sou esse cara, mas tem um espinho na minha carne, eu já orei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor diz: a minha graça te basta. Irmão, tem hora que a graça nos basta, só a graça. Tem horas que não vai acontecer do jeito que você quer. É por isso que o pessoal fica bravo comigo quando eu prego, que crente mimado é um problema, porque os caras mimam os crentes. Olha, Deus vai colocar uma redoma em volta de você, fica tranquilo, sabe, tipo nos Jetsons, né? É que eu sinto muita coisa mais moderna, então o pessoal mais antigo talvez não é.
desenho do Jetson, os caras tinham uma bolha, os caras andavam lá dentro da bolha. Chegavam lá, apertavam um botão, a bolha desfazia, ele saía. Tem crente que pensa que vai andar desse jeito. Então, irmão, sua fé vai ser testada, sua fé vai ser provada. Vai acontecer coisa que você não espera na sua vida. Mas, lembre-se, quem entendeu que Cristo tem que estar dentro de você, aí dá um amém. Amém. Se você entender isso, irmão, você vai ligar para mim e vai dizer: irmão, casa caiu do meu lado. Nós vamos orar, irmão, fique em paz. Pode ficar tranquilo, a gente vai orar. Só que você tem que usar o seu escudo da fé. É preciso ter maturidade espiritual. Se não tiver, irmão, se achar que você é o queridinho de Jeová, como dizia o ex-pastor Anderson, se você achar que você é o queridinho de Jeová, você já está no caminho errado. Porque Deus não é parcial com ninguém. Mas eu te digo uma coisa: Deus não é parcial, mas Deus sabe quem tem intimidade com Ele. Você entendeu? Lá em casa, éramos 6. Eu não tenho nada a ver com a novela. Lá o queridinho da minha mãe era eu. Se você perguntasse para ela, falava: eu gosto de todos. Mentira. Ela gosta muito mais de mim. Entendeu? Mas, ó, se tiver um pai aqui que falar para mim que gosta dos filhos tudo por igual, eu vou dar uma glória a Deus e vou dizer que é mentira. Porque tem filho que tem mais intimidade com o pai ou com a mãe, não tem jeito. Sabe, o amor do pai e da mãe é universal. É universal. Amo todos por igual. Mas peraí, vai ter um que tem mais relacionamento comigo. Tem um que é mais grudado comigo, tem um que vai mais. Você entendeu? Até os bichos são assim, irmão. Até os bichos são assim. Por que eu não arrumo outra calopsita? Porque não tem espaço. Porque o Frederico, ele acha que a casa é dele, ele acha que eu sou o pai dele, ele acha que a Elaine é uma intrusa dentro de casa. É desse jeito. Então não tem como, você não arruma mais um. Não tem como. Se eu arrumar, ou ele morre, né? Ou então vai virar o que, claro? Então até no mundo animal é assim. Agora, imagine com Deus. Então Deus sabe quem tem mais relacionamento com Ele. Por que o irmão ali está passando por a dificuldade que ele está passando, e eu estou passando pela mesma, e eu não consigo fazer igual o irmão faz? Por quê? Dá uma olhada no relacionamento dele com Deus. Pergunta para ele quanto tempo ele ora. Pergunta para ele quanto tempo ele lê a Bíblia. Pergunta para ele como é que é a vida dele com Deus. O caminho do crente, irmãos, tem que ser marcado pela oração. Quantas horas você está orando por dia, irmão? Estou sem tempo de orar, pastor. Então, irmão, na hora que chegar o dia mau, você vai ser obrigado a encontrar muito tempo para orar. Aí Deus vai lembrar de você. Vai esse é aquele crente, rapaz. Esse é aquele crente que não tinha tempo. Bom, agora também, aí, desse leito que ele está, ele vai ter tempo demais para orar. Vai ficar meu amigo, parece que. Então, irmão, você tem que encontrar tempo para orar. E não é a oração do servo com fome, não. Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Não é isso aqui, não. Você tem que orar para Deus, irmão, contando os seus problemas. Eu quero pregar de novo sobre o rei Ezequias. Eu gosto muito daquela pregação do Ezequias. Ezequias, quando sabe que Senaqueribe vai invadir, Ezequias, ele se prostra diante de Deus, ele pega as cartas que Senaqueribe mandou, se ajoelha, chora e suplica a Deus. Deixa comigo, eu já entendi o seu problema.
É assim que Deus entende o seu problema, irmão. Agora, enquanto você estiver muito poderoso, enquanto você estiver super legal, enquanto você não tiver a consciência de que você tem que estar cheio de Jesus, esquece. Você é mais um crente. Você vai me ouvir todo santo domingo e nunca vai entender por que o irmão X pensa assim e você pensa Y. Está dando para compreender isso? Para a gente terminar, perdas todos nós temos. Coloque uma ordem de stop loss na sua vida. O que é isso? Esse é um termo usado na Bolsa de Valores, para você não perder tanto dinheiro. Então você estabelece quanto você quer perder. Eu perco até aqui, a partir daqui eu não perco mais. Então saiba, perdas existem, mas até que ponto essas perdas vão afetar a sua vida? Até que ponto essas perdas vão fazer você parar de caminhar? Um dos grandes problemas quando temos perdas é o desespero. O desespero toma conta, irmão, e toma conta do mais frio dos homens. Toma conta. Mas o desespero é externo, e o seu reforço é interno. Então o primeiro passo é o seguinte: peraí, vamos parar. Para tudo. Deu pau, irmão, está perdendo. Para tudo. Recebi essa notícia. Para tudo. Já viu como somos desesperados? Seu parente foi atropelado. Ai, em que hospital que ele está? Eu tenho que ir para lá. Eu tenho que ir para lá. E agora? Ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Calma, irmão, peraí. Seu desespero não vai fazer uma vírgula na vida dele. Você não precisa ir lá. Tem gente que fala assim: não, mas é porque eu tenho que chegar lá, eu tenho que saber, quer notícia. Quer notícia, irmão? Entra no teu quarto. Primeiro, senta lá, mano. Fala com Deus: Senhor, meu parente foi atropelado. Não sei se está vivo, não sei se está morto. Põe a tua mão em cima disso enquanto o Senhor me tranquiliza. Posso ouvir um amém? Amém. É desse jeito, irmãos. Não adianta. Eu já vi casos de gente que saiu para socorrer, um que foi atropelado também. Desespero. Um dia, eu não sei se eu já contei para vocês, eu quero terminar. Um dia eu estava, eu vi com os meus próprios olhos. Isso não é história, não. Eu estava, irmãos, eu não estava envolvido no acidente, eu estava atrás do acidente. O camarada chegou, bateu na traseira da mulher. Aí eu fiquei atrás. Bom, e eu tenho uma paciência. Pensa assim no Jó. É igualzinho ele, mesma coisa. Agora eu estou ficando melhor, graças a Deus. Mas, e ali aquele negócio, precisava andar, buzinada. Aí a bendita da mulher que recebeu a batida na traseira saiu de lá desesperada e veio discutir com o cara que bateu. Enquanto ela discutia, sabe o que aconteceu? Por desespero dela, ela deixou a chave no contato. Um ladrão veio, roubou o carro dela e foi embora. Eu vi acontecer isso. O desespero, ele só leva a pessoa a agir que nem louco. Até a Bíblia diz isso. Então, irmãos, não se desespere, se fortaleça. Lembre-se, toda situação tem dois lados. Se você estiver fortalecido para o pior, quando o melhor chegar, você vai glorificar com mais coisas. E para terminar, tudo que Deus deseja
na sua vida é que você tenha esta atitude de ter relacionamento com Ele, de continuar crendo apesar das aflições. Aflições virão. Eu fiz um pela Bíblia essa semana, eu não sei se já foi ao ar, porque normalmente eu gravo para a semana inteira. Eu falo sobre Jesus no bar. Não sei se vocês já ouviram esse da Bíblia aí. O Zé Romário ouve todos. Ainda não, né? Então ele vai agora essa semana. E aí, irmãos, eu falo o seguinte, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Tudo que Deus deseja é ver a nossa atitude e disposição de continuar crendo, apesar das aflições. Eu falo sobre Jesus lá no bar. Lago de Genezaré, tempestade, discípulos experientes, pescadores, sabiam manusear a vela, e Jesus dormindo. Jesus dormindo. Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus fala, essa pessoa não entendeu nada ainda. Jesus, não te importa, Senhor? Jesus levanta e fala para o mar, cala-te, acalma, e vem aquela bonança. Então, irmão, quando você tiver com as suas dificuldades, aflições, entra no seu quarto e pergunta para Jesus, Jesus, o Senhor não se importa com a pereça? O Senhor não se importa com a pereça? Mas converse com Ele de verdade. O Senhor não se importa com isso que está acontecendo comigo? Irmão, você vai ver que diferença de crente que você vai ver. Você vai ver que crente maravilhoso você vai se tornar quando você aprender que realmente Ele só quer fazer morada dentro de você para te ajudar a suportar as pressões da vida. Não deixe que o diabo te ganhe. Deus abençoe vocês.